Olá, boa noite. A TV Gazeta inicia agora o debate entre os candidatos a governador de Alagoas. É o último encontro direto entre aqueles que disputam o seu voto antes das eleições de domingo. Aqui no nosso estúdio, Basílio Cristópolis, do PSOL, José Leite, do PSL, Pinto de Luna, do PROS e Renan Filho, do MDB. Vamos ver agora quais são as principais regras desse debate. O debate terá 4 blocos, onde os candidatos farão perguntas entre si e um 5º bloco para as considerações finais. Nos 2 primeiros blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem da pergunta foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. Nos 1º e 3º blocos, os temas para essa pergunta serão livres. Os candidatos fazem a pergunta sobre o assunto que quiserem. Nos 2º e 4º blocos, os temas serão determinados num sorteio que eu farei aqui ao vivo. Cada candidato fará pergunta sobre um tema diferente. Nos 2 primeiros blocos, e somente neles, todos os candidatos terão que ser perguntados uma vez. E cada candidato terá que fazer a pergunta sempre a quem ainda não falou. Nos 3º e 4º blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Nesse caso, é possível que um dos candidatos não responda a nenhuma pergunta no bloco. O tempo de pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder terá 2 minutos para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto e 15 para a réplica e quem respondeu terá 1 minuto e 15 para a tréplica. Vamos então ao debate, reafirmando que o propósito é a discussão de propostas. Nós começamos com temas livres. Lembro que nesse bloco, cada candidato pode perguntar e responder apenas uma vez. Pela ordem do sorteio, feito anteriormente na presença de representantes dos candidatos, o primeiro a perguntar é o candidato Basílio. Por favor, para quem o senhor gostaria de fazer a sua pergunta? Eu quero perguntar ao candidato Renan Filho. Ok. O senhor agora tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Renan Filho, no início do seu governo, você aumentou os impostos aqui em Alagoas, especialmente sobre gasolina e energia elétrica. E esses são impostos que pesam muito sobre as pessoas mais pobres do nosso estado. Que medidas o senhor tem para o segundo governo de manutenção dessa política? Você vai continuar aumentando impostos sobre os mais pobres? Ou você vai realmente fazer uma reforma tributária, que é o que o nosso partido defende, né? Colocando uma tributação menor sobre o consumo, especialmente sobre energia elétrica e combustíveis. Sua resposta? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Roberto pela oportunidade, aos candidatos de aqui na TV Gazeta debater, agradecer aos alagoanos que nos acompanham de casa, dizer que para mim é uma grande satisfação percorrer as ruas de Alagoas e encontrar os alagoanos sempre receptivos. E dizer ao Basílio que nós não fizemos aqui absolutamente nada diferente que outros estados brasileiros fizeram. O que houve, na verdade, Basílio, é que Alagoas foi o estado que mais avançou em solidez fiscal no Brasil. Enquanto os estados ricos quebraram, como o Rio de Janeiro, que não paga salários e que viu a violência explodir, como o Rio Grande do Sul, que não paga salários e viu as políticas públicas perderem muito em qualidade, como o estado de Minas Gerais, estados fortíssimos da federação, que hoje sequer conseguem assumir seus compromissos básicos. Aqui em Alagoas, nós tomamos as mesmas providências que outros estados do Brasil. Entretanto, nós vivemos um ciclo de desenvolvimento, de investimentos, de melhoria da qualidade das nossas rodovias, de avanço da educação, de avanço da saúde pública, de redução da violência como nunca houve, de maneira que o alagoano percebe claramente que o Estado está firme e está de cabeça erguida. Não temos carga tributária superior a qualquer estado do Brasil, especialmente entre os estados do Nordeste. Por isso, é importante que se diga ao alagoano que a gente tem que olhar para frente, manter o Estado firme, porque no passado aqui em Alagoas já não se pagou salário. Isso criou uma crise sem precedentes. O próprio governador teve que deixar o cargo. E a gente está vivendo um momento no Brasil complexo. E a gente precisa ter segurança, ter serenidade para que o Estado possa seguir adiante. Candidato Basílio, sua réplica em 1 minuto e 15. Você aí em casa, fique sabendo que a tributação sobre a gasolina saltou de 25% para 29%. Com o preço da gasolina de hoje, você paga 19 centavos a mais no preço da gasolina
E isso foi um aumento feito por esse governo Renan Filho. Isso é muito ruim porque o preço da gasolina impacta justamente na vida dos mais pobres. O preço da gasolina ele tem impacto no produto que você compra, né, na mercadoria que você vende, você que é comerciante, você que compra leite, você que compra banana. Tudo isso ficou mais caro em razão do aumento da tributação sobre a gasolina. E essa escolha foi justamente a tributação sobre os mais pobres. O governo também tinha um projeto de tributar mais a herança, mas esse projeto não foi para frente justamente porque o governo não utilizou sua ampla maioria para aprová-lo. Preferiu continuar tributando cada vez mais, jogando o peso das contas públicas sobre os mais pobres. E sobre as outras questões, nós precisamos deixar claro, e vamos ter espaço para isso. Os índices da violência não são tão bons assim, a saúde da gente anda em maus bocados aqui em Alagoas, e a educação, a realidade que a gente tem visto não é exatamente essa. Tem escolas que nós temos apenas 2 professores concursados. Essa realidade, que é uma realidade que o governo diz na propaganda, você aí em casa não consegue observar. Candidato Renan Filho, sua tréplica em 1h15. Basile, quando você fala de tributação, você confunde um pouco as coisas. Por exemplo, tributação sobre herança é pauta para o Congresso Nacional, não é pauta para o governo do Estado. Não se debate isso em Assembleia Legislativa. É por isso que a gente precisa se aprofundar nos temas, para não propor ao alagoano que não pode ser feito. Essas questões são mais complexas do que a gente imagina que sejam. E o governo do Estado, ele tem uma política de incentivo fiscal que reduziu a tributação em várias áreas. Nós retiramos imposto da carne, do leite, da cadeia produtiva, da produção de açúcar e de etanol. Nós tiramos imposto também, baixamos o imposto do álcool para dar uma alternativa e um substituto à gasolina. São coisas que precisam ser ditas. E não é fato que a educação não avançou, que a segurança não reduziu violência. Ao contrário, as pessoas têm visto isso na rua com uma série de políticas públicas que trazem avanços para Alagoas, diferenciam o nosso estado do restante do Brasil e nós vamos dar passos maiores adiante, porque é por isso mesmo que eu me proponho a ser candidato à reeleição, para que no próximo governo a gente possa fazer mais ainda do que fizemos no primeiro. Obrigado pela resposta. E pelo sorteio, quem pergunta agora é o candidato Pinto de Luna. Por favor, para quem o senhor gostaria de fazer a sua pergunta? Para o candidato Josan. Candidato Josan, então 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Candidato Josan, como o senhor vê a política de segurança pública no estado de Alagoas? Eu não consigo conceber de que tudo em Alagoas a violência diminuiu. Eu não consigo conceber isso, haja visto que nos escadões ainda jovens morrem, nas grotas jovens morrem. E quando a polícia prende, geralmente o bandido sai do sistema penitenciário até pela porta da frente. Como é que o senhor vê o sistema penitenciário do nosso estado? Candidato Josan, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bem, quando o candidato à reeleição diz que Alagoas vai bem, a gente pergunta, vai bem para quem, governador? Quando o governador diz que a educação tem melhorado, a gente lembra dos índices que são os piores do país. Quem diz isso foi a própria Folha de São Paulo em um levantamento que foi feito sobre esses índices. Caro Pinto de Luna, não é muito diferente dos índices que a gente tem de violência no estado de Alagoas. A questão da segurança ainda tem outros elementos importantes que precisam ser levantados. Um deles, se fala aí que foi feitas aí dezenas de CISPs. Eu sou engenheiro, governador. E as CISPs que foram feitas estão todas, não vou dizer todas para não arredondar, mas grande parte delas com problemas sérios de infiltrações, paredes que são feitas com gesso acartonado onde deveriam ser mais seguras, não se admite locais onde se vai receber a população e vai receber pessoas que cometeram crimes em situações tão precárias. Então, o primeiro é o seguinte, não está funcionando a CISPs. Esse é um problema, Pinto de Luna, que tem sido recorrente de gestão em todos os setores do governo do estado. A segurança pública é um deles, eu acho que é até o principal deles, porque sem a segurança o pai de família não pode ir trabalhar, a mãe não pode ir trabalhar, o filho não pode ir para a escola e nem ninguém pode ter lazer. Ou a gente acredita nesse novo caminho que Alagoas precisa tomar e que todo o povo de Alagoas merece tomar,
ou a gente vai continuar como estamos aí há 40 anos, com essa política, né, com a mesma família no poder, e Alagoas nunca conseguiu prosperar. Candidato Pinto de Luna, sua réplica em 1 minuto e 15. Candidato Josan, com todo respeito, eu acredito que o senhor foi responder não para a pessoa que está em casa, o senhor está respondendo para o governador Renan, e ele já sabe dos dados que ele tem, que eu contesto veementemente, e eu quero dizer que o sistema penitenciário, ele padece. Lá nós temos mais de 1.000 pai de família e mãe de família trabalhando no sistema de serviço prestado. Eles não são concursados, eles estão trabalhando ali ao arrepio da lei e nós precisamos dar um jeito nisso. Recentemente teve uma fuga do Presídio de Segurança Máxima que está aí sob investigação até do Conselho de Segurança. O pai de família que está lá, ele está trabalhando ao arrepio da lei, ele não tem um contra-cheque para poder fazer uma compra. A qualquer momento ele pode ser desligado. Esse trabalho, ao arrepio da lei, sem concurso público, sem nenhum vínculo com o Estado, ele há de ser melhorado. Ele não pode ficar desse jeito. E isso gera esse tipo de coisa. A polícia enxuga gelo. A polícia prende, vai para o sistema penitenciário e lá acontece isso. Fugas. Os agentes penitenciários concursados não aguentam mais trabalhar nessa escala de plantão. É isso que eu tenho para falar para o pai de família que está aí. Você não tem segurança, amigo. Candidato Josan, sua tréplica em 1 minuto e 15. Eu não preciso falar que o governo vai mal, senhor Pinto de Luna, porque os números já falam isso. E a gente não pode contestar os números. Ok, muito obrigado aos dois. Na sequência determinada pelo sorteio, agora é o candidato Renan Filho quem pergunta. Por favor, para quem o senhor gostaria de fazer a sua pergunta? Eu queria fazer a minha pergunta ao Basílio. Basílio, um dos grandes problemas que Alagoas sempre viveu historicamente foi o endividamento do Estado. Nós fizemos um trabalho muito importante no sentido de reduzir a dívida pública do Estado como forma de ampliar a capacidade de investimento e transformar isso em escolas em tempo integral, em centros integrados de segurança pública, que pelo jeito incomoda os candidatos porque funcionam e reduzem a violência bastante. Transformamos em novas estradas. Qual é o seu projeto para manter viva a capacidade de investir de Alagoas? Candidato, 2 minutos, candidato Basílio, para a sua resposta. Infelizmente, o governador Renan, ele não conhece as próprias competências que o Estado tem. O imposto sobre herança é sim de competência estadual. Ele é um imposto, inclusive, que o próprio governo Renan teve projeto de lei para alterar. Então, o governador não conhece os próprios projetos, nem o que está administrando. Isso é muito grave. Mas com relação à dívida pública, nós colocamos também, isso é um problema grave do Estado de Alagoas. O partido dele, o MDB, que é o mesmo partido do Michel Temer, ele aprovou no Congresso Nacional uma PEC que congela os gastos públicos por 20 anos. Essa é a tragédia que vai anunciar, né, o nosso destino no futuro do Brasil. Nós vamos ter 20 anos de gastos congelados justamente em educação, saúde e tudo isso que ele está prometendo resolver. E esse foi o partido dele que fez. E o que acontece é que essa dívida pública, ela foi rolada para pagar-se depois com base na assunção do Estado dessa PEC. O Estado vai ter que cumprir a PEC para poder refinanciar essa dívida como ele fez. Então, nós temos aqui um problema também grave, que a dívida ela é algo que vai ser gerado para gerações futuras, né, os nossos filhos, os nossos netos aqui vão pagar essa dívida do que está sendo gasto agora. Então, dívida tem que ter muita parcimônia para se assumir, né? As dívidas que o Estado de Alagoas historicamente fez, não só nesse governo, mas em governos anteriores, que levaram à bancarrota do Estado, né? Os governos da década de 80, da década de 90, eles assumiram dívidas que levaram à situação que o Estado está hoje, né? E essa dívida histórica, a gente não pode deixar de se responsabilizar, especialmente quem está no poder há muito tempo, né? Como o próprio senador Renan Calheiros, o senador Benedito Lira, né? O senador Fernando Collor. Esses que estão no poder há muito tempo aqui em Alagoas, eles são responsáveis por essa dívida e por todos esses problemas que Alagoas tem. Então, a discussão sobre Alagoas, ela não pode esquecer do seu passado, esquecer do que foi feito e analisar o Estado como se ele vivesse apenas nos últimos 4 anos. Então, nós não vamos assumir novas dívidas, né, sem uma conversa muito boa com o povo. Precisamos que o povo decida sobre essas questões através de plebiscitos e referendos, e essa é a nossa proposta para essa temática. Candidato Renan Filho, sua réplica em 1 minuto e 15. Queria dizer, Basílio, que o imposto que nós alteramos foi o ITCD, mas tributar fortunas, herança, é pauta do Congresso Nacional. Queria só reafirmar isso. E te dizer também que a nossa dívida
ela reduziu no meu governo pela primeira vez. Quando você coloca a importância dos políticos do passado na criação da dívida, é verdade, mas não o senador Renan, ao contrário, o senador Renan, como presidente do Congresso Nacional, renegociou a dívida, que abriu espaço para Alagoas voltar a investir. Essa redução de pagamento ao governo federal está se transformando em investimentos em Alagoas. Isso é que precisa ser dito, porque o cidadão que está em casa, ele está querendo saber de nós o que nós vamos fazer para melhorar mais a educação, a saúde, a segurança pública. É isso que as pessoas querem saber. E no nosso governo, pela primeira vez desde a redemocratização do país, o endividamento alagoano caiu. Isso é fato. Esses números são claros para todo mundo. Hoje, Alagoas é o estado que tem o principal avanço em solidez fiscal no Brasil. Isso é muito significativo, sobretudo na crise fiscal que vive o país. Por isso, o cidadão que me ouve em casa, saiba que a gente precisa manter viva a nossa capacidade de investimento. Candidato Basílio, o senhor tem 1 minuto e 15 para a sua tréplica. O imposto sobre herança é justamente o ITCMD. Ele é diferente do imposto sobre grandes fortunas, né? Então, essa confusão que foi feita aqui, mas nós estamos certos. O imposto sobre herança é sim um imposto estadual. Vocês podem conferir depois e a gente pode explicar melhor. Mas o que nós temos aqui é uma série de questionamentos em relação a essa dívida. Existem professores da UFAL, o professor Menezes, por exemplo, que colocam a necessidade de você fazer uma auditoria da dívida, de você resgatar quais são os problemas que a Alagoas teve para gerar essa dívida. Muitas das dívidas foram geradas pelos usineiros na década de 80 e 90. Inclusive, o governo atual mantém a política de auxílio a esses usineiros, dando benefícios fiscais, inclusive no ICMS, para esse tipo de atividade. Nós sabemos qual foi o destino que isso levou. Na década de 80 para a década de 90, nós tivemos um decréscimo da arrecadação. Essa política de benefício fiscal sem controle, feita sem o controle das pessoas, feita sem transparência, é isso que nós não admitimos. E esse é um tipo de política que interfere muito na nossa vida, apesar de ser um tema complexo. Nós precisamos debater dívida sim e fazer um debate com os profissionais da área, com os professores que trabalham com isso, e nós veremos que isso tem muitos problemas aqui em Alagoas, inclusive essa Alagoas Ativos S.A., que é também extremamente questionada por vários profissionais. Muito obrigado aos dois candidatos. E encerrando esse bloco, quem pergunta é o candidato Josan Leite. Ele tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e só resta fazer a pergunta ao candidato Pinto de Luna, foi o único que não respondeu nesse bloco. Por favor, 30 segundos. Senhor candidato, Alagoas tem piores índices também na área de saúde. E eu gostaria de saber do senhor, assumindo o governo de Alagoas, que ações o senhor gostaria de fazer para que a saúde do estado de Alagoas pudessem realmente atender a população de Alagoas e que a gente deixasse de ter pessoas pelo chão de hospitais para ser atendido. Eu me dirijo novamente ao pai e à mãe de família que está assistindo a gente nessa hora. Todos esses números, baixa a dívida chegou, a dívida foi renegociada, a dívida foi pedalada, tudo isso que se discute aqui não chega aí na sua casa como aquilo que você precisa, que é uma saúde eficiente, uma saúde onde que você possa chegar no hospital e ser de pronto atendido. Eu luto, Josan, para que cada pessoa que esteja lá no HGE, cada pessoa que esteja numa UPA, cada pessoa que esteja em qualquer lugar moribunda precisando de um atendimento, não ligue lá para minha casa dizendo, olhe, eu estou precisando de uma tomografia. O senhor que é um político conceituado, o senhor que está nesse segmento político, ligue para quem o senhor puder, para tirar minha mãe do corredor, para levar ela para fazer uma tomografia. Porque se está tudo lindo, se está tudo maravilhoso, por que essas pessoas me ligam e dizem, eu quero isso, o senhor pode me ajudar nisso? Então a saúde é caquética. Nós entendemos que nós temos um plano de ação para chamar todos os protagonistas, em todos os segmentos, seja ele da educação, da segurança pública e da saúde, para que elas possam, assim, fazer um planejamento operacional, dizerem das suas necessidades, dizerem do que pode melhorar e, assim, nesse planejamento estratégico, ouvindo todos os protagonistas, levar a saúde ao campo que ela esteja. Quando você chegar no hospital, ser bem atendido. Quando você chegar no hospital, ter um tomógrafo. Quando você chegar no hospital público,
público, você possa passar num pediatra, você pode passar no geriatra, a mulher possa passar no ginecologista, o homem possa passar no andrologista e por aí sucessivamente, sem ter que ficar precisando de apadrinhamento, porque o SUS é eficiente. O SUS hoje está fazendo 30 anos da sua criação e é altamente eficiente. Agora, o que mata são os maus políticos que desvia todo o dinheiro da verba pública que é destinada à saúde e aí fica essa coisa caquética que está a saúde pública. A saúde pública está na UTI. Obrigado. Candidato Josan, sua réplica em 1 minuto e 15. Muito bem, senhor candidato. A primeira coisa que a gente tem que pensar com relação à saúde é que ela tem que ser preventiva. E uma forma da gente prever isso, melhorar preventivamente, é a gente não reelegendo políticos que estão aí nessa política velha há tanto tempo, utilizando da política como forma de profissão. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é o seguinte, na saúde, o respeito às pessoas que trabalham na saúde, a meritocracia, valorizar o profissional de saúde, dar melhores condições, não deixar faltar medicamentos como faltam no HGE. Como a gente tem hoje dentro da própria Hospital de Santa Mônica, que também chega momentos de faltar medicamentos. A gente precisa ter um olhar muito atento às pessoas. Nesse momento que a gente tem a olhar para as pessoas, a gente vai tratar melhor quem trabalha e quem precisa ser atendido. Essa forma de se marcar consultas, que se leva dias, às vezes, para você passar, se passa horas para você poder ser atendido, isso precisa ser resolvido. Por isso a gente montou um programa chamado Governo na Mão do Cidadão, onde a gente vai colocar através de aplicativos dentro dos celulares, você vai poder marcar sua consulta e evitar que você fique em filas, que se desloque do interior para a capital sem saber quando vai ser atendido. Por isso que a gente diz, muda Alagoas e muda Brasil de verdade. Obrigado, candidato Pinto de Luna, sua tréplica em 1 minuto e 15. Tudo parece lindo, maravilhoso, mas na realidade não está. E que a mãe e o pai de família sabem do que eu estou dizendo. Quando eu estava na ativa da Polícia Federal, o que nós tínhamos mais ali era denúncia de desvio da saúde pública, da educação, da segurança nem tanto. Mas desses aí, levando merenda escolar embora, das crianças. Aquele dinheiro que foi lá encontrado no apartamento do Gedel, lá na Bahia, que é do MDB, foi da onde? Foi desviada aí da saúde pública, foi desviada da educação, não caiu do céu. E a Polícia Federal deu aquela resposta. 50 e poucos milhões apreendidos. Em quem? No MDB. Esses candidatos, eles têm que entender que o Brasil está mudando, que nós vamos colocar todo mundo na cadeia. E a Polícia Federal está fazendo o papel dela. Doa quem doer. E nós temos o plano para isso. A polícia não pode ficar escrava de qualquer governo que seja. E tem que investigar e bater forte na corrupção. Porque é isso que desgraça a nossa segurança pública, é isso que desgraça a nossa saúde, é isso que desgraça a nossa educação. Mãe e pai de família, vocês sabem o que eu estou falando. Vai lá hoje, vai lá no HGE para ver se você é atendido, se tem esse atendimento exemplar. É isso que eu tenho que falar para vocês. Obrigado aos dois candidatos. Nós encerramos esse primeiro bloco. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, as perguntas serão com temas determinados. Até já.